Boa tarde, professor. Professor, eu gostaria de ouvir do senhor como é que foi essa semana de trabalho depois da derrota e agora vai começar um outro campeonato, que é o mata-mata, né? O que o senhor poderia falar para o torcedor sobre essa recuperação, né, depois da derrota e já os preparativos para o grande confronto do próximo domingo? Boa tarde, Jânio. Boa tarde a todos. A derrota foi doída. Domingo foi doída. Acredito para o torcedor e para nós também. Para digerir foi duro. A única coisa que fez ficar numa situação boa é que nós classificamos. Então, a oportunidade está nas nossas mãos novamente. Uma situação difícil do que eu vi domingo, da maneira que nós jogamos em casa. Precisamos melhorar bastante. O que nós fizemos na semana foi muita conversa e trabalho dentro de campo para ter mais intensidade, para os atletas confiarem mais em si, eles acreditarem mais. Não vejo parte tática, não vejo que a parte técnica. Eu creio, sim, que talvez, pela pressão individual que cada um exerceu, eles estavam travados e não conseguiram render o que eles podiam. Então, diante disso, individualmente, eu bati papo com vários. Depois do que nós fizemos também durante um treino, principalmente de ontem, gostei demais do treino de ontem, da mobilidade e a intensidade. Eu espero que domingo seja diferente. Vaguinho, boa tarde. Vou fazer minha pergunta inspirada no jogo de quarta-feira do Botafogo com o Palmeiras, que ali foi um mental e psicológico, né, do Palmeiras buscar a reação perdendo por 3-0, e do Botafogo também, que tem meio que uma obrigação do título e toda a pressão de perder um título que parecia ganho. O quanto que está o mental do Marcílio, o psicológico do Marcílio, o de jogar em casa, da expectativa de um grande público e do adversário também, porque o Hercílio tem a melhor campanha, tem um jejum de títulos e também meio que tem uma obrigação de ser campeão. O quanto esse mental vai ser importante na semifinal e como é que está o mental dos jogadores do Marcílio? Cacá, boa tarde. Eu acho que o mental, depois do que aconteceu durante a competição e principalmente nessa partida, é para ser melhor. Nós conquistamos o primeiro objetivo do primeiro dia de apresentação, que era nós buscarmos uma classificação para a semifinal e nós estarmos preparados para a semifinal. Isso foi uma tônica das minhas conversas, preleções, treinamentos. Nós pegamos uma equipe totalmente crua, totalmente cada um de um lado, cada um chegando. E muitos dos jogadores não vieram no dia que nós apresentamos. O Marcílio apresentou 40 dias. Não. Nós temos jogadores jogando como titular que se apresentou durante a competição. Nós temos alguns que se apresentou uma semana antes. Então, tem alguns torcedores que às vezes escrevem aí que você desculpa, não é desculpa. É o dia a dia de trabalho, é quem entende profissionalmente do que está fazendo. O momento em que você viu o Botafogo, a situação de uma pressão e depois não conseguir exercer, e ao mesmo tempo você vê mentalmente o time do Palmeiras forte, o time do Palmeiras não é só mentalmente, é um time bom, né? Tanto é que quantos títulos? Que 8 nesses 3 anos, e 3 anos na mesma base, né? Então, é uma equipe acostumada e preparada a ganhar. É uma equipe que está acostumada a jogar juntos. E, naquele momento, no primeiro tempo, só deu o Botafogo. E, no segundo tempo, quando aproveitou a oportunidade e saiu o gol, eles conseguiram ter uma reação. E essa reação poderia ter sido bloqueada com o pênalti do Tiquinho. Se o Tiquinho faz, são 4-1, cara. Não houve. E aquilo dá uma injeção de ânimo maior ainda, né? E aí ocorreu o que eu falo para eles. Falta desnecessária, muitas vezes uma lateral de campo. Para que fazer uma falta daquela? Você estava ali, aí fez uma falta batida, levou a virada. Não é fácil. O mental, não só aqui falando de futebol profissional, de jogo, é na nossa vida. Se você não tiver a tua moral, se você não tiver bem, você não consegue realizar nada. Então, o que eu estou tentando fazer com os atletas agora, além de um treinamento, sangue nos olhos, mostrar para eles a oportunidade que nós conseguimos criar, é de cada um individual que tem que ter. Não pode chegar numa semifinal e o treinador ter que ser motivacional, o treinador motivar. Não, isso a motivação é dele. Agora, o mentalmente forte é do clube, minha, e aí sim dele. Vaguinho, tudo bem? Fernanda, da NSC TV. O Marcílio tem o melhor ataque da competição até aqui. Foram 18 gols marcados nessa primeira fase, em 9 partidas. Se a gente fizer uma média ali, né, uma média de 2 gols por partida. Sim. Só que, do outro lado, o Hercílio tem uma das melhores defesas da competição. Como furar essa defesa do Hercílio Luz? Como fazer valer, principalmente, o fator casa nessa primeira partida decisiva? Boa tarde, Fernanda. Tudo isso que você me fez a pergunta, a gente tem mostrado a eles. Todos os jogos nossos, nós fizemos gols, menos esse.
E em toda a competição, só um jogo que nós não tomamos gol, contra o Internacional de Lages. Esse equilíbrio ele tem que vir de acordo, principalmente, passando para o nosso meio-campo. E o nosso meio-campo ele não está conseguindo ainda ser seguro como se deve. O nosso ataque é um ataque que, a todo instante, ele consegue criar. Nesse jogo, o Hercílio foi criado. Não muito, mas foi. Nós tivemos umas 3, 4 oportunidades, principalmente em 2 bolas paradas. Uma com o Rony no primeiro tempo e no segundo tempo com o Araújo, numa jogada com o Juninho Tardelli. Aquelas foram as 2 melhores e maiores chances. E o gol que nós tomamos foi, mais uma vez, uma falha individual, uma falha grave, que não se pode deixar, principalmente, uma meia bicicleta, uma puxada, como é que foi dentro da área. Então, o que eu mais tenho batido neles é o sentido de nós errarmos menos no sentido individual, principalmente no setor defensivo, em bolas aéreas. Então, nesse sentido que está sendo trabalhado, mas individualmente, porque no coletivo a gente tem feito bastante, inclusive hoje nós vamos trabalhar mais um pouco em cima disto, e eu espero que a gente consiga agora manter essa regularidade de gols e não tomar esses gols como nós estamos tomando. Vaguinho, boa tarde, Vaguinho. Durante os jogos, a gente tem visto o teu esforço em mudar o esquema tático, o desenho tático, conforme os cartões e lesões. E o ideal seria as 11 posições jogando forte no esquema tático. Qual é a porcentagem que tu tem das 11 posições hoje e se é possível vencer o Hercílio Luz domingo taticamente ou precisa um algo a mais? Tardingo, eu acho que vencer taticamente e até tecnicamente é possível. Nós temos condições. Por exemplo, eu não sei hoje, até vou perguntar, talvez vocês saibam, eu cheguei agora e vim direto para a coletiva, mas houve a suspensão, né, do Felipe Manuel. Teve efeito suspensivo? Então, é mais um que agora já não vai jogar novamente. Então, eu devo jogar com o mesmo meio-campo que jogou contra o Figueirense, né? O Giba voltando, tudo mais. Então, a gente acredita que talvez, nesse sentido, a gente ganhe um pouco mais de mobilidade, de força, de raça, ali no meio. Mas os meus 2 laterais, e eu coloquei o Felipe para tentar marcar o Juliano aqui dentro, pela esquerda, marcando principalmente com o pé direito, que o Juliano entrava por dentro, e nós não tivemos tanta força ofensiva, nem com ele e nem com o Vitor Guilherme. E eu cobrei muito isso, porque nós acabamos sendo um time previsível. Nós ficamos previsíveis, cada um na sua posição, cada um sem mobilidade, uma situação de não atacarmos como se deveria. Então, tudo isso eles estão sabendo. Então, eu espero que condições de ganhar nós temos. Espero que eles coloquem isso para fora e que a gente consiga o nosso resultado aqui em casa agora, domingo. Mas já vai ter mudanças novamente na equipe, mas está sendo natural para nós. Estamos dando a rodagem necessária para todos. Mas no domingo aqui eu quero uma atitude diferente de cada um. Vaguinho, ainda seguindo o que o senhor acabou de falar aí, em relação às laterais, né? Você acabou deslocando um destro para jogar na esquerda, porque tu não tinha muita opção, um jogador acabara de chegar, chegou na quarta-feira. Como é que está a condição do Reginaldo? Você já pode usar ele? E a outra situação, Vaguinho, o forte do Marcílio Dias sempre foi o jogo pelos extremos, né? E infelizmente, nesse jogo não funcionou. Tu entrou com o jogador, tentou outro jogador e nada funcionou, né? E aí, infelizmente, o Marcílio pagou caro. O que você está pensando para esse jogo nas laterais e nas extremas? O Vitor Guilherme vai continuar e eu vou colocar, vai fazer a estreia do Reginaldo. O Reginaldo já estreia ali. As minhas dúvidas agora que eu quero tirar entre hoje e amanhã é nas extremas, né? Como que eu devo iniciar, o que eu devo fazer. Eu tenho que também ser cirúrgico, nós temos vários jogadores com cartões amarelos. E nós temos, assim, com certeza, mais um jogo. Na nossa cabeça, mais 3 depois desse. Então, nós temos que saber também como escalar e como entender o que tem e o que pode acontecer. Então, com certeza, até amanhã eu já vou definir a equipe. Eu ia te perguntar sobre isso. O Marcílio tem vários jogadores muito pendurados, né? E vários titulares. O que você tem passado para eles e, enfim, para domingo? Vai ser pensado alguma coisa? Ou... Não, vai ser pensado na área interna. Nós temos que ganhar o jogo. Se ele tiver que levar o cartão, ele vai levar. Nós estamos aí para ganhar e não é individual. Aqui é coletivo e nosso. A única coisa que eu posso, talvez, tentar evitar é na escalação de início. Mas entrou em campo, é a Vera. Entrou em campo, é a nossa decisão em casa. Nós temos aqui um respeito grande por vocês da imprensa, pela cidade e pelo torcedor. Nós tivemos 2.000 e tantas pessoas aqui
E saíram frustradas, como eu também saí. Mas nós fizemos 4 jogos aqui em casa e perdemos 2, cara. Isso não é normal para nós. Eu estou muito bravo com isso. Então, eu quero a atitude dos atletas, eles estão sabendo. Eu estou falando no ar porque eles estão sabendo. Não está saindo aqui para vocês, já saiu para eles. Então, a atitude tem que ser diferente para uma equipe que quer ser campeão, não da boca para fora. E não é da boca para fora. Nós queremos ser campeões, temos condições, mas tem que ter uma atitude melhor. Você falava dos torcedores que saíram frustrados aqui do último domingo, né, Vaguinho? Essa é uma reedição da final do ano passado, quando o Marcílio Dias ficou com o título da Copa Santa Catarina. A torcida pode ajudar vocês nessa caminhada de novamente buscar o título? É importante que o torcedor se faça presente nesse domingo. A atmosfera pode contar dentro de campo? Olha, a força maior que o Marcílio tem é do torcedor. Se você prestar atenção, se eu não me engano, nessa copinha, acho que só teve o jogo, o derby lá da capital, né? O Figueirense e Avaí, que teve um público maior. Todos os outros jogos, nós fomos o melhor público. Então, isso é um dever com o nosso patrimônio. É um patrimônio que o Marcílio tem e tem que resgatar sempre. Ele tem que vir. Nós estamos sentindo a falta, sim, da torcida organizada, do batuque, das bandeiras. Tudo isso faz falta. Mas nós queremos que ele venha para incentivar, venha para jogar. E o que eu peço para os jogadores? Nós é que temos que transformar o torcedor nessa animação. Nós é que temos que mostrar para ele e para ele vir junto com a gente. Então, está faltando, sim, nós estamos devendo. Então, a minha busca é justamente para fazer com que a torcida venha, vibre, jogue junto e que a gente consiga o resultado. Mas eu espero que domingo a torcida venha e esteja jogando com a gente, porque agora é para eles. É o título, então todos têm que estar juntos. Só criticar, ou só reclamar, passar o que foi, não resolve. O que vai resolver e traz consequências são as nossas escalações, é o dia do jogo estar ali em campo, e quem resolve é o atleta, é o jogador dentro de campo. Então nós temos que apoiá-lo e dar moral para ele. Então espero sim que a torcida esteja com a gente no domingo aqui. Vaguinho, a gente sabe que domingo o foco é o jogo, mas eu vou fazer uma pergunta para ti. A gente está na semifinal da Copa Santa Catarina. Tu já tem definido a tua situação no clube ou tu depende ainda de mais a semifinal para tomar uma decisão se vai ficar ou não vai ficar? Olha, nós estamos conversando e desde quando eu vim, o objetivo da diretoria, agora já falando do Tarcísio Guedin, é sobre ter calendário anual. A maior preocupação do Marcílio hoje é não acontecer o que aconteceu nesses anos agora, de chegar no segundo semestre e não estar participando do Brasileiro. Então, quando eu fui contratado para vir agora para a Copinha, mas nós deixamos em branco para nós conversarmos e vermos, é que o que o Marcílio precisa é ter uma base dentro agora da Copinha. É lógico que todos têm a ambição em queremos ser campeões, mas dentro dessa base fazer contratações pontuais para o estadual, fazer uma grande campanha e ter, sim, a vaga novamente, quem sabe fazer uma campanha belíssima, mas nesse sentido a conversa tem sido produtiva. A vontade minha é de permanecer, de continuar e dar uma continuidade, na gente extrair o máximo desse grupo que aqui está, porque a continuidade do Palmeiras, que o Cacá citou, do Hercílio Luz, que está aí com uma base 2 anos e meio, se não me engano, eles começaram numa copinha, eu acho que esse é o segmento do futebol. Aquele clube, aquela equipe que der continuidade, que entender o que tem de base, que o mesmo atleta que hoje, às vezes, ele chega agora e demora uma adaptação, ou ele vai adaptar com determinados outros jogadores, ele pode, no mesmo clube, se valorizar e melhorar muito. Então, eu acho que ainda não está firmado esse contrato, mas eu acho que ambas as partes estão pensando positivamente, vai dar certo, eu acho que vai ter a continuidade e nós vamos fazer um grande, além de uma grande final agora, vamos fazer um grande campeonato ano que vem. Vaguinho, essa semana o departamento de marketing do clube fez um taser aí muito legal, né, falando de todas as dificuldades que o Marcílio Dias, como instituição, teve nessa Copa Santa Catarina, citando os 2 jogos lá no Oeste, consecutivamente, né, em 2 semanas, 2 subidas para lá, os jogos contra as equipes da capital, os 2 lá na capital, né, depois a torcida organizada do Marcílio Dias foi excluído, né, até o mês de dezembro, devido a uma denúncia do Ministério Público, polícia, etc., etc. Diante de tudo isso, Vaguinho,
Qual que é a tua mensagem que você deixa para o torcedor? Inclusive lá diz contra tudo e contra todos, e agora nós temos que estar unidos, né? Nós, clube, imprensa, a cidade de Itajaí, porque o Marcílio é o único representante da nossa cidade. Qual que é a tua mensagem que você deixa aí para os torcedores, e alguns até que não têm a compreensão das dificuldades do dia a dia? Jânio, a tua pergunta ela é muito importante, muito boa para Itajaí região. É o clube que está disputando agora. Aqui no Vale somos nós. O Marcílio Dias, ele leva o nome da cidade. Para onde você fala lá que eu sou do estado de São Paulo e outros estados onde eu trabalho, a primeira coisa que se fala é o Marcílio Dias de Itajaí. É assim. Então, nesse momento aqui, as dificuldades que nós tivemos para a gente poder fazer as contratações, estar disputando. O clube não queria disputar a Copinha no primeiro momento, ele tem uma obrigação, mas não queria financeiramente, é um desgaste muito grande. Todos os dias nós temos desgastes aqui. O torcedor, como você disse, muitos não compreendem, muitos não entendem, mas a formatação e a formação desse grupo para estar hoje jogando foi muito difícil, não é da boca para fora. Não é porque nós não alcançamos o resultado, eu quero ganhar todas. Cara, é assim... As dificuldades que é encontrada dentro de um vestiário, para que todos entendam quem é o Marcílio, para que a gente coloque eles em campo, para que a gente faça todos eles entenderem o nosso momento de entrosamento que precisa na parte tática, né, e técnica que a gente sempre cobra e gosta, é difícil. Esses dias nós estávamos enumerando, estava eu, Tarcísio e o Fernando Gil, falando de cada atleta, de quando chegou, quando os outros chegaram, e quem está jogando hoje é o que chegaram depois, cara. Eles não chegaram quando nós chegamos. E as dificuldades em 9 partidas, da gente não conseguir manter nenhuma vez o time. Mas o time que eu estou dizendo não é de alguma peça, tirou uma, é do setor de meio campo. É desse setor que hoje eu estou ainda muito preocupado. Nós não conseguimos. Na parte ofensiva, igual você mesmo citou, os ataques, é o melhor ataque. A parte defensiva, tanto o Sandro quanto o próprio Luan, eles estavam muito tempo sem jogar. Aí, daqui a pouco, iniciou o Felipe, daqui a pouco entrou o Vitor Guilherme, começou com o Felipe Santana, depois foi para o Wendel, depois foi Felipe. Foi muitas mudanças. Aí, quem está na frente deles? Começou com o Fabiano e o Giba, depois veio o Felipe Manuel, que não conseguiu jogar, não deu continuidade, até agora nenhuma. Eu pus o menino foi expulso, machucou. Foram muitas situações, e principalmente o Ícaro, né, que nós imaginávamos que ele ia chegar. Então, tudo aqui que nós estamos falando para o nosso torcedor, que estão me vendo e ouvindo, não é papagaiada, não é uma situação fácil. Agora, hoje, quem que está levando o nome aqui? Marcílio Dias. Duro deve estar para Joinville, Chapecoense, para o Figueirense. Olha o transtorno, o que houve lá até agora. E nós não. Hoje, eu recebi, hoje que eu digo essa semana, Cacá, um monte de felicitações de todo mundo do futebol. Vaguinho, mais uma semifinal. Vaguinho, Marcílio está na semifinal. Todo mundo hoje, da capital, aqui do estado, de onde está falando do Marcílio. Nós estamos na semifinal. Nós temos que valorizar, e nós que estamos aqui não valoriza. Nós, criticamos eu, critica a diretoria, critica tudo, e não valoriza que o Marcílio Dias está sendo falado. Sabe quanto custa na mídia falar do Marcílio Dias, falar da tua marca? E o Marcílio está sendo comentado nacionalmente. Nós estamos numa final com possibilidade de ser campeão. Não é qualquer coisa assim. Ah, vocês tiveram sorte que vocês caiu na tua mão. Que caiu na mão? Então nós classificamos com uma rodada de antecedência. Contra o Figueirense nós classificamos. Quem fez os pontos? Quem foi o melhor ataque? Qual foram as condições? Eles aqui não fizeram a parte deles para classificar. Nós fizemos os números necessários. Nós estamos classificados. Agora depende de nós. Nós temos jogo em casa, tem que saber jogar. Respondendo até uma pergunta do Ingo, né, em relação a essa situação. Não termina domingo, tem mais um jogo. Um jogo de 180 minutos, mais os acréscimos. Então nós temos condições. Foi um choque de realidade para esses atletas e para mim também, nós perdermos domingo. Foi uma situação que, de repente, você tem que acontecer para acordar melhor ou dar uma força maior para algum que precisava. Cara, nós vamos jogar, e muito, podemos perder. É uma grande equipe, Hercílio Luz. Muito bem trabalhado e com um entrosamento muito grande. Mas o que eu quero é que jogue como o Marcílio mereça. E é isso que eu quero no domingo. Que a torcida venha, que vibre com a gente
transforme para a arquibancada toda a motivação necessária e que todo mundo honre essa camisa. É o que eu quero.